18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. 6 horas e 1 minuto. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, 18 de março de 2022. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia. Eu e a Karine Leão. Karine Leão, tudo bem? Hoje é sexta, hein, Karine? Tá tudo certo? Tudo pronto pra esta noite? Olha lá, tudo pronto para esta noite. Muito boa noite, Carlão. Boa. Já começo agradecendo a sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Vai aqui aquele salve especial para quem nos acompanha ao vivo lá no Instagram, no @18horasnews. Lembrando, né, Carlão, que daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br. Agora. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Secretaria de Estado de Educação está distribuindo carne vencida para consumo na merenda escolar dos alunos. A denúncia é do deputado Wilker Barreto, que apresentou imagens do pacote de carne vencida no dia 18 de dezembro do ano passado. O alerta de cheia no Amazonas preocupa prefeituras do interior. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, sexta-feira, 18 de março, e nós vamos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? E 21 dias após o decreto que reduziu as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus com a redução de 25% no imposto sobre produto industrializado, não foi alterado em nada ainda. Tudo continua como antes, ou seja, a Zona Franca, ao contrário do que afirmou o governador Wilson Lima, não ficou de fora do impacto do decreto do governo federal. Karine. Pois é, Carlão, a promessa do governador Wilson Lima, feita no dia 26 de fevereiro, de que a Procuradoria-Geral do Estado iria mover uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto, completou 21 dias nesta sexta-feira. Olha só, e no último dia 9 de março, Wilson Lima se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e também com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, para definirem mudanças no decreto federal e garantiu que o ato seria reeditado para preservar a competitividade das indústrias instaladas aqui na Zona Franca de Manaus. Mas até agora nada foi alterado e a Zona Franca de Manaus continua prejudicada. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de Odiné Araújo. No dia 26 de fevereiro, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, ia mover uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 25 de fevereiro e que modifica a cobrança do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, em todo o país. O decreto gerou efeitos prejudiciais à Zona Franca de Manaus, que sempre teve atrativo econômico com diferencial tributário. E esse diferencial tributário está previsto na Constituição Federal e é válido até 2073, conforme decreto assinado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Na ocasião, o governador disse que já tinha orientado a PGE a mover uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, para questionar juridicamente o decreto por violação ao dispositivo constitucional. A ação do governo do Amazonas deveria ocorrer em paralelo às tratativas políticas com membros do governo federal e com a bancada do Amazonas em Brasília para reverter o decreto, mas até agora não saiu do papel. O deputado federal Marcelo Ramos lembrou em seu discurso na Câmara dos Deputados ontem que o presidente Bolsonaro se comprometeu após reuniões com a bancada do Amazonas e o governo do estado a reeditar o decreto para que a Zona Franca não fosse prejudicada. Mas até agora, 8 dias depois, isso também não aconteceu. Acontece que já foram feitas várias reuniões e não chega a ser um acordo em relação ao texto do novo decreto. O acordo que nós firmamos foi um acordo absolutamente claro, que não dá margem para interpretação. O acordo é simples, é publicar um novo decreto com um dispositivo que diga: a redução de que trata o CAPT não se aplica aos produtos que tenham PPB,
processo produtivo básico, aprovado junto à SUFRAMA na Zona Franca de Manaus. É claro, basta incluir um parágrafo dizendo isso. Eu não entendo qual é a dificuldade em relação à publicação do novo decreto. E quero fazer um apelo ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ao presidente Bolsonaro, para que publique o novo decreto, garantindo segurança jurídica, estabilidade para indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus. Cada dia sem esse novo decreto é mais um dia de instabilidade, de insegurança e de riscos de desemprego com a saída de empresas do Polo Industrial de Manaus, conforme relata o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana. Esse governo está fazendo é só maldade com o povo amazonense, né? Todo mundo sabe que a Zona Franca de Manaus é prorrogada até o ano 73 pelo governo Dilma e o governo Lula. Então o governador tem que ir lá com ele, do partido dele, né? Ele apoia ele. Nós vamos fazer o manifesto outra vez, tá bom? A Procuradoria-Geral do Estado disse que há respaldo jurídico para a ação no STF e que em outra ação, relativa à DIN 310, o STF julgou em favor do Amazonas e decidiu por unanimidade manter os incentivos fiscais do Estado em 2014. Mas, apesar disso, até agora não se sabe por que a ação não deu entrada no STF. O 18 Horas perguntou à PGE por que a ação ainda não tinha sido impetrada, já que no dia 4 de março, a Procuradoria nos informou que a ação estava pronta e só faltava a finalização de um dado técnico para que fosse impetrada no STF. Mas hoje, 2 semanas depois, a PGE informou que o questionamento deveria ser feito à Secretaria de Comunicação do Governo, pois é a SECOM quem está tratando desse assunto. Perguntamos à SECOM por que a ação ainda não tinha chegado ao STF, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Gente, a situação é grave mesmo, porque o tempo está passando e a gente está sem moral nenhuma junto ao governo federal, né? Porque aí já tem quase um mês e nada foi alterado, nada foi feito para preservar a Zona Franca de Manaus, gerando insegurança jurídica e apreensão também nos empresários que têm investimentos no Polo Industrial de Manaus. E o ex-ministro Carime da Fazenda e candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, alertou para o risco que a Zona Franca de Manaus passa com o decreto que reduziu o IPI. No entender de Ciro Gomes, Bolsonaro cometeu crime ao reduzir em 25% o IPI sem qualquer estudo prévio e, como consequência, comprometeu a competitividade de muitas empresas na Zona Franca de Manaus. Carlão, e ele disse mais, tá? Afirmou que o Amazonas ainda não acordou, ele usou essa palavra, ainda não acordou para o tamanho do crime. Ele disse o seguinte, abre aspas, isso vai destruir a indústria de vocês, fecha aspas, advertiu Ciro Gomes. E hoje o ministro da Economia, Carime Leão, Paulo Guedes, em evento em Fortaleza, disse que o governo estuda ampliar o corte no imposto sobre produtos industrializados, o IPI, de 25% para 35%. Ele ainda argumenta que a elevação de preços de alguns insumos em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia é mais um motivo para acelerar a desoneração. Guedes participou nesta manhã do seminário Economia Brasil, lá em Fortaleza, onde falou a um grupo de grandes empresários sobre o cenário econômico do país. E o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, o CIAM, Wilson Périco, disse que não é contra a redução do IPI, desde que preserve as indústrias da Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir. Não tem problema nenhum com a redução do IPI, mesmo em 35%, para a atividade industrial brasileira, não. A única coisa que nós queremos que os direitos do modelo Zona Franca sejam respeitados. Não há motivo para reduzir o IPI dos produtos produzidos na Zona Franca, ou seja, produtos que têm o PPB, a obrigação do governo do PPB, porque os produtos têm IPI zero. Então,
Então, reduzir a alíquota significa verdadeiramente retirar a competitividade da indústria que está instalada em Manaus. Mas ninguém é contra a redução do imposto, não. Tem que ser feita de uma forma consciente, de uma forma inteligente, que atenda os objetivos que ele se propôs, ou seja, gerar emprego na atividade industrial e, se possível, baratear o custo do produto para os consumidores. E não precisa mexer com a Zona Franca para atingir esses objetivos. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado federal Marcelo Ramos também se posicionou sobre a declaração do ministro Paulo Guedes. Vamos conferir. O governo, cumprindo o acordo de excluir os produtos da Zona Franca, ele pode reduzir 25%, 35%, pode reduzir até 100% do IPI. Acho que ele vai criar um problema para o Estado brasileiro, porque é uma irresponsabilidade do ponto de vista fiscal, é também claramente um crime eleitoral, mas não nos atingirá na Zona Franca. Então nós não faremos nenhum cabo de guerra se ele quiser cumprir o acordo, excepcionar os produtos da Zona Franca e reduzir 35%, 50% ou até 100% para o que não é produzido na Zona Franca. Você está ouvindo 18 horas. Olha, Marcelo Ramos criticou também as ações do ministro da Economia em relação à Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir. Desde o início desse governo, os sinais do ministro Paulo Guedes são absolutamente claros de que ele é contra a Zona Franca. Então, isso não há dúvida. Esse é o primeiro ataque mais estrutural ao modelo Zona Franca, mas a hostilidade dele com o modelo está manifesta desde o primeiro dia de governo. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado estadual Serafim Correia também se posicionou contra a declaração do ministro Guedes. Vamos acompanhar. O ministro Paulo Guedes é um brincante. Ele sabe que reduzindo 25% do IPI, ele prejudica muito a Zona Franca. Agora, reduzindo 35%, ele devasta. Ele não apenas prejudica. E ele, na mesa de negociação, prometeu que voltaria atrás. Aliás, antes de baixar o decreto, ele tinha dito que excluiria a Zona Franca. Baixou o decreto sem isso. Depois, na mesa de negociação, disse que ia baixar um outro decreto excluindo. E agora vem com esse anúncio, o que mostra que esse governo não merece a confiança nem do povo brasileiro, muito menos do povo amazonense. É lamentável esses constantes ataques, gerando alta insegurança jurídica ao único modelo que deu certo na Amazônia. Lamentável. Você está ouvindo 18 horas. E apesar de toda a pressão, a Petrobras afirmou nesta sexta-feira que não pode antecipar decisões sobre manutenção ou ajustes de preço, indicando que os preços dos combustíveis não devem sofrer novos ajustes no curto prazo. Desde a última sexta-feira, dia 11, em meio à disparada dos preços internacionais do petróleo, a Petrobras reajustou o preço da gasolina em 18,8% e o diesel em 24,9%. O gás de cozinha ficou em 16,1%. Ficou 16,1% mais caro. No início da semana, o preço do barril se aproximou a $140. Os reajustes têm sido alvo de críticas da população e do governo, que cobra uma redução após o recuo dos preços do barril esta semana. Na nota divulgada hoje, a Petrobras afirma que em um primeiro momento decidiu não repassar a volatilidade dos preços, o que aconteceu apenas em 11 de março, após serem observados preços em patamares consistentemente elevados. E como consequência da disparada dos preços dos combustíveis, a Latam anunciou a suspensão temporária de 21 rotas nacionais a partir do mês de abril, em resposta ao aumento do preço e da volatilidade do petróleo, o que impacta diretamente o combustível da aviação. A maior parte dos voos permanecerá suspensa entre abril e junho, mas há uma programação específica para cada rota. Mix. E agora vamos conferir os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Então, o anúncio da filiação de Amazonino Mendes tem gerado muita expectativa. Ele finalmente deu aí um checkmate ou esse jogo de xadrez ainda não está definido? Boa noite, Artemisa.
Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Pois é, gerou grande expectativa, mas o jogo ainda não foi definido, Karime. A Amazonina está numa jogada de cobertura, como é chamada no xadrez. Aquela em que você obstrui a ação do adversário, colocando uma peça entre o rei e a peça agressora. Mesmo com o anúncio dos presidentes dos partidos estaduais, do PSDB e Cidadania, Amazonino ainda não se pronunciou. O ex-governador está em silêncio e tudo está sendo definido aí a 7 chaves. Vários fatores estão sendo pesados para a assinatura final da filiação. A assessoria do pré-candidato ao governo do Amazonas diz que ele adiou a viagem a Manaus para domingo, 20 de março, e que provavelmente faça uma coletiva com a imprensa na próxima segunda-feira. Será que até lá teremos de fato uma definição, Karime e Carlão? Pois é, né? Vamos aguardar, não é, Artemisa? Vamos aguardar o que pode acontecer. Isso mesmo. Guardar também a nossa ansiedade. Com certeza. Muitíssimo obrigada, então, Artemisa Gadelha, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente ainda vamos falar, temos o segundo assunto. Exatamente. Qual o segundo assunto? Manda pra gente, então. Bom, o segundo assunto é que o deputado federal José Ricardo, né, ele se posicionou contra o Omar Aziz, né, ele fez, inclusive, duras críticas a ele. E aí a gente se pergunta como é que fica essa situação, já que o senador, ao que parece, é um forte aliado aí de Lula, que é pré-candidato à presidência. E sabia que sobrou até para o Ciro hoje as alfinetadas do deputado José Ricardo? Bom, então a gente vai começar, né, falando aí, né, de Omar Aziz, do senador Omar Aziz, né, que não escaparam da mira do deputado federal pelo PT, José Ricardo. A gente tem visto que Omar tem ganhado forte apoio do ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência. Bom, o deputado disse que não vê com bons olhos essa possível postura e a imagem de Omar aliada ao PT. Ele, inclusive, questionou se isso não seria prejudicial, né, inclusive ao partido. Levantou ainda as denúncias envolvendo o senador com os escândalos da saúde, né, que foram investigados aí pela Operação Maus Caminhos. Eu conversei com ele essa tarde, Karime. O deputado disse que ainda não há nada definido sobre o apoio de Lula ao senador Omar, que cada estado tem liberdade para apresentar nomes para a disputa das eleições em 2022. Ele defende um nome para o Senado que seja do próprio partido. Vamos acompanhar então a entrevista com o deputado federal José Ricardo. Por isso que eu estou defendendo o professor Denis, professor doutor do IFAM, do Instituto Federal do Amazonas, que eu acho que é importante que a gente tenha uma candidatura ao Senado que represente os anseios dos trabalhadores, né, da nossa realidade amazônica, dessa diversidade de segmentos que hoje estão abandonados pelo Senado, pelos senadores, pelo governo do Estado que nós temos hoje. Por isso que eu acho que temos que ter um senador realmente que represente isso. E, portanto, essa é a nossa defesa, é a nossa luta. Se a nível nacional tem alguma outra posição, isso ainda não foi definido. Não existe nenhuma definição quanto ao apoio que o Lula vai dar. Você está ouvindo 18 horas. Bom, ele não comentou mais durante a minha conversa com ele sobre as duras críticas que ele fez ao senador Omar Aziz. E nem se isso provocaria uma briga interna. Para governo, ele defende o nome do senador João Pedro, mas até o momento essas escolhas não foram definidas pelo diretório do PT. Eu entrei em contato também com a direção do PCdoB, né, pois haverá aí a federação entre PT e o Partido Comunista do Brasil, aqui no estado do Amazonas. Bom, a direção disse que esse é um assunto interno do PT e que o PCdoB não pode interferir em questões internas de outro partido. E agora falando sobre as críticas, né, do deputado José Ricardo em relação ao pré-candidato Ciro Gomes do PDT, que lançou nessa quinta as candidaturas estaduais. Bom, José Ricardo não mediu as palavras, disse que Ciro
não falou a verdade quando culpou Lula e o PT sobre a crise da economia, enfim, desemprego e inflação que o país vem passando. E ainda afirmou que o pré-candidato é fujão, que não teve coragem de enfrentar aí Bolsonaro. Bom, hoje a língua estava afiada, ó. Já temos uma prévia aí, Karime, Carlão e ouvintes, da polarização que será as eleições em 2022. E para encerrar bem rapidinho, quem ainda lembra de José Dirceu, ele que foi ex-ministro do PT? Foi até preso, né? Sim. Do mensalão, vocês lembram? Sim. Muito. Até hoje, né? Pois é, na última quarta-feira, José Dirceu comemorou o aniversário dele de 76 anos no jantar com música ao vivo e dezenas de políticos e empresários em Brasília, em uma mansão no Lago Sul. Sabe quem estava lá? O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PSD. Bom, ele que sempre, né, ele é bastante ativo nas redes sociais dele, ele não postou nada a respeito dessa vez, viu? Mas foi flagrado nesse encontro e tiraram uma foto, então, do Marcelo Ramos, né, juntamente com José Dirceu. Para a gente lembrar da história de José Dirceu, ele foi solto em 2019 por um habeas corpus concedido pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Eu entrei em contato com o deputado federal Marcelo Ramos para saber se ele gostaria de comentar o assunto. Ele confirmou sim que esteve no aniversário de José Dirceu, mas não deu mais detalhes sobre o assunto. Karime, Carlão. Ok, muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Daqui a pouquinho você volta, não é? Exatamente, vamos falar de cultura daqui a pouco. Exato, daqui a pouco então, até daqui a pouco. 6h22, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o deputado estadual Wilker Barreto denuncia que a Secretaria Estadual de Educação está servindo, Karime, pasme, carne vencida na merenda escolar. Que é isso? Exato, Carlão. Wilker Barreto apresentou na Assembleia Legislativa imagens dos pacotes de carne bovina e da carne moída, vencida no dia 18 de dezembro do ano passado. O repórter Hector Silva traz mais detalhes. Na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas, da última quinta-feira, dia 17, o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, denunciou que a SEDUC, Secretaria de Estado de Educação e Desporto, está distribuindo carne vencida para consumo na merenda escolar dos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino. Segundo o parlamentar, isso acontece porque os contratos firmados pela pasta de educação para o fornecimento do alimento estão sendo praticados com valores bem abaixo do preço de mercado. Wilker apresentou na sessão plenária imagens dos pacotes de carne bovina. A carne moída, vencida em 18 de dezembro de 2021, e a carne em cubos do tipo colchão mole apresentavam aspectos de gordura excessiva e nervos, o que para nutricionistas são considerados inadequadas para o consumo, além de representar grande risco à saúde dos alunos matriculados na rede pública. Segundo o parlamentar, as características do produto também levantam dúvidas se os tipos de carne entregue nas escolas tratam-se da mesma descrição estabelecida no contrato. Chego agora, presidente, é uma denúncia estarrecedora, Dermilson. Estão fornecendo carne vencida nas escolas da SEDUC. Porque, Dermilson, quero botar aí a técnica aí, vai passando por favor o material, certo? Como é que o cara consegue comprar, Dermilson, hoje, fornecer um patinho a R$ 8,94 quilo? Consegue? Aqui o valor do contrato, presidente, a R$ 8,94 o patinho. Aí tá aqui o seguinte, o colchão mole a R$ 9,98 quilo. Aqui no contrato com a SEDUC. Como é que esse contrato é executado? Diante de tal gravidade,
Wilker afirmou que encaminhará a denúncia ao Ministério Público Federal, já que as aquisições dos produtos alimentícios foram pagas com recursos federais oriundos do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O parlamentar informou que também oficializará a SEDUC através do Conselho de Alimentação Escolar do Estado e a Comissão de Atesto dos respectivos contratos, cobrando informações acerca da compra das carnes vencidas, além de pedir providências da Comissão de Educação da Casa Legislativa sobre os contratos celebrados pela pasta. A assessoria jurídica do parlamentar informou que, em 2020, a SEDUC aderiu ao pregão eletrônico número 908/2019, realizado pela Cefaz, Secretaria de Estado da Fazenda, para a aquisição de carne bovina tipo patinho, no valor unitário de R$ 8,94 o quilo, e carne bovina tipo colchão mole em tiras, no valor unitário de R$ 9,98 o quilo. Para a compra dos dois itens, foram celebrados 2 termos contratuais para a composição da merenda escolar da rede pública. O número 183/2020, referente ao primeiro item, no valor global de R$ 2.234.687,10, e o número 185/2020, no valor global de R$ 4.991.197,60, para abastecimento do material alimentício na rede escolar. No portal da Transparência do Governo do Amazonas, constam que já foram pagos até o momento o valor de R$ 9.000.352.353,64 pelos 2 termos contratuais, incluindo os aditivos celebrados. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a assessoria da SEDUC para questionar a pasta sobre a denúncia, mas não tivemos respostas. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h27 em Manaus, e daqui a pouco, no 18 Horas, o alerta de cheia no Amazonas preocupa prefeituras do interior. É o nosso assunto em instantes. 18 Horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite, hein? Hoje é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E o tempo continua o mesmo, viu, Carlão? Segundo informações do Climatempo, aqui tem os períodos de nublado com chuva a qualquer hora para esta noite e madrugada. As chances de chuva são de 80%, a mínima prevista de 24 graus, a máxima deve chegar até os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 69% e 99%. Mix. Olha só, o nível do Rio Negro subiu mais 9 centímetros de ontem para hoje, elevando agora a cota lá no Porto de Manaus para 25 metros e 90 centímetros acima do nível do mar. 18 Horas. E o alerta de cheia no Amazonas preocupa prefeituras do interior. Além do Amazonas, os estados do Acre e Pará devem sofrer também com a subida das águas. Karine, olha só, a Defesa Civil Nacional diz que a parte norte da bacia amazônica, que inclui o norte do Amazonas, Roraima e Pará, é a área mais preocupante, hein? Os detalhes agora com Odinei Araújo. O ribeirinho da Amazônia vive de acordo com o ciclo das águas e a mensagem delas esse ano foi clara desde o início. Muita água ainda está por vir. Por causa dessa previsão, a Defesa Civil Nacional, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, fez ontem uma reunião virtual com agentes locais e técnicos da Defesa Civil para antecipar as ações e prevenir contra os efeitos de grandes enchentes na bacia amazônica. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, informou que o fenômeno Lanína no Oceano Atlântico alterou o padrão de chuvas na região, com previsão de maiores acumulados de chuva na porção norte aqui da região. Com isso, foram emitidos alertas de cheia para os estados do Amazonas, Acre e Pará. De acordo com a Defesa Civil Nacional, a parte norte da bacia amazônica, que inclui o norte do Amazonas, Roraima e Pará, é a área mais preocupante no momento. E a parte norte
do Amazonas vem recebendo nos últimos meses chuvas acima da média e a previsão é de que as chuvas continuem em grandes volumes. Com a cheia de volta, as prefeituras do interior começam a decretar situação de emergência e milhares de famílias continuam em áreas que serão alagadas aqui no Amazonas. Esta semana, o município de Ipixuna, no interior do estado, entrou em situação de emergência devido à cheia no rio Juruá. De acordo com a prefeitura do município, a cota atual do rio chegou a mais de 13 metros. Eirunepé também decretou situação de emergência com a cota do rio Juruá próximo a 17 metros por lá. A prefeitura estima que cerca de 10 mil pessoas devem ser afetadas com a cheia naquele município. O 18 Horas tentou ouvir a Associação dos Municípios do Amazonas para saber sobre a situação das demais cidades do interior e o que tem sido feito para amparar as famílias, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Em 2021, o Amazonas registrou cheia histórica. O Rio Negro atingiu o maior nível em 119 anos, ao chegar em 30 metros. Na ocasião, 15 bairros foram atingidos pelas águas. 2022, que começou com uma dúvida de como seria a cheia, agora começa a preocupar. Hoje, a cota d'água está em 25 metros e 90 centímetros. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Justiça do Amazonas decide que o governo do Amazonas deve cobrar menos imposto sobre a energia elétrica. Hoje o consumidor paga 25% sobre o valor da tarifa, quando deveria ser de 18%. E segundo a empresa Amazonas Energia, a legislação local ofende os princípios da seletividade e da isonomia ao atribuir alíquotas de ICMS distintas, sem levar em conta a necessidade de cada produto e serviço. Olha só, a decisão da Justiça. Nessa decisão, a alíquota de ICMS em relação à energia elétrica deve ser de 18% e não de 25%, como já disse aí a Karine, certo, Karine? Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Amazonas, em decisão inclusive unânime, que durante a sessão desta terça-feira, que foi dia 15 de março. Exato, ainda de acordo com a Justiça, a decisão só vai ter efeito no ano que vem. Olha, nesse domingo a Secretaria de Saúde de Manaus vai fazer uma ação para intensificar a vacinação das crianças de 0 a 14 anos no Parque Cidade da Criança. Vão ser oferecidas 15 tipos de vacinas, incluindo da Covid e da febre amarela, que está com níveis críticos de imunização abaixo de 50%, como explica a repórter Nathalie Moraes. A baixa vacinação das crianças contra doenças infecto-contagiosas é um assunto que tem preocupado as autoridades de saúde, já que a pandemia da Covid-19 veio aumentar ainda mais essas preocupações. Visto que os pais, por precaução e com medo de se infectarem, têm deixado de levar as crianças para se vacinar, por exemplo, contra o sarampo, meningite, febre amarela e paralisia infantil. Como parte das estratégias para recuperar os percentuais de vacinação adequados para as vacinas disponíveis, principalmente para as crianças de 0 a 14 anos, a Secretaria Municipal de Saúde, junto à Prefeitura de Manaus, promovem neste domingo, de 9 da manhã até as 4 da tarde, uma ação de vacinação no Parque Cidade da Criança, onde serão disponibilizados 15 tipos de imunizantes. O subsecretário de Gestão da Saúde da Sensa, Djalma Coelho, informou que entre as vacinas disponíveis estão a imunização contra o HPV para meninos e meninas, além da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Também poderá ser solicitada a declaração do cartão de vacinação atualizado. O principal objetivo é aumentar a cobertura vacinal de crianças entre 0 e 14 anos, principalmente. Tivemos agora recente o fórum de vacinação, com inúmeras instituições participando desse fórum. Foram discussões técnicas sobre eficácia, sobre como essas vacinas são feitas, segurança, cenário epidemiológico em relação à cobertura vacinal de muitas doenças que são imunopreveníveis e sobre o cenário mundial, exemplo. Recentemente foi isolado o poliovírus na África
E como essa globalização e essas disseminações de doenças são rápido, aí depois, logo em seguida, Israel também já isolou também esse vírus. As vacinas contra o rotavírus humano, hepatite A e poliomielite e a vacina pentavalente estão com a cobertura abaixo de 70% de acordo com dados de 2021. Todas tiveram uma cobertura vacinal nos últimos 7 anos. Já a vacina contra a meningite e as vacinas pneumocócicas e tríplice viral D1, sarampo, rubéola, cachumba registraram em 2021 menos de 80% da cobertura vacinal em crianças manauaras com menos de 1 ano. 6 estados brasileiros têm casos de sarampo também já confirmados, e o Amazonas está nesse centro de 90% dos casos de sarampo desses estados estão na região norte. Então, se a gente manter-se com a cobertura vacinal nessas faixas etárias baixas, a gente torna Manaus mais vulnerável a essas doenças imunopreveníveis. O menor índice verificado entre as vacinas é a da febre amarela, com 55,3%, considerado crítico e inadmissível, especialmente porque a região norte é uma área endêmica para este tipo de doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a taxa de desemprego no país caiu para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o resultado é o menor para o período desde 2016, quando a taxa foi de 9,6%. Os dados da pesquisa, são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que foram divulgadas hoje. Olha, vale destacar que no trimestre encerrado em janeiro de 2021, a taxa era de 14,5%. Ainda de acordo com o IBGE, a taxa observada no trimestre encerrado em janeiro deste ano ficou abaixo da observada no trimestre finalizado em outubro de 2021, que foi de 12,1%. E a população desocupada ficou em 12 milhões de pessoas, 6,6% abaixo do trimestre anterior e 18,3% abaixo do trimestre encerrado em janeiro de 2021. São menos 2,7 milhões de desempregados. Uma boa notícia em tempos de crise de inflação. E a população ocupada no país chegou a 95,4 milhões, alta de 1,6% em relação a outubro e de 9,4% ante janeiro de 2021. O nível da ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população com idade para trabalhar, ficou estimado em 55,3%. O resultado é 0,7 ponto percentual acima do registrado no trimestre anterior e 4,3 pontos percentuais acima que no mesmo período do ano de 2021. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, o Centrão bateu o martelo e quer derrubar realmente o presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, é isso mesmo? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Sim, Karime, é verdade. Há planos dentro do Palácio do Planalto, arquitetados pelo Centrão, de tirar o general Silvio Luna da presidência da Petrobras. Ele, que entrou com toda a moral de militar de altíssima patente, com o compromisso de moralizar a Petrobras, digamos assim, depois da última crise dos combustíveis, agora está sendo chamado de traidor do governo, porque não esperou o governo implementar as medidas emergenciais e acabou soltando o mega reajuste dos combustíveis, causando irritação ao presidente Jair Bolsonaro. O Centrão quer colocar no lugar dele o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, que agora é do Conselho de Administração da Petrobras. Na verdade, o plano é manter Silvio Luna na presidência, mas colocar nas mãos de Rodolfo Landim toda a administração da companhia. Ou seja, o general se tornaria um figurante na cadeira de presidente.
complicado, né? Nossa. Essa movimentação do centro, né, do centrão, está agradando o governo, mas não agrada o parlamento, Karime, que já está se manifestando a respeito desse ponto, dessa crise dentro da Petrobras. Parlamentares do centro e da oposição concordam que esse não é o momento de trocar o presidente da Petrobras, sendo essa uma saída para resolver a crise que está acontecendo nesse momento. Eu conversei com alguns parlamentares do Amazonas que discordam da saída ou dessa fritada do general Silva e Luna. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Bosco Saraiva. Acho que a Petrobras, como empresa, definiu nos últimos anos uma política de gestão e uma estratégia que vai além de quem esteja no seu comando. Independente de quem esteja no seu comando, acho que ela seguirá com a mesma política, que foi uma política de recuperação dessa enorme companhia brasileira. Portanto, esse movimento de trocar o atual presidente da Petrobras, trocar o atual comando por outro, me parece mais um movimento político do que um movimento no sentido de estabelecer uma nova gestão, um novo tipo, qualquer tipo de controle de preço sobre os combustíveis. Você está ouvindo 18 horas. Esse é o posicionamento do deputado federal Bosco Saraiva a respeito da possível troca da presidência e da Petrobras. Carlos Eduardo. Na opinião de Bosco Saraiva, seria um movimento político, e a fala dele é a mesma em relação a outros parlamentares do centro, Karime, que eles estão orientando o presidente Bolsonaro a não demitir o general Silva e Luna, porque pode prejudicar inclusive a campanha dele à reeleição. A gente também conversou com o deputado José Ricardo, agora vamos falar com a oposição. Ele também discorda da saída do general Silva e Luna. Vamos ouvir o que ele disse. O presidente Bolsonaro, ele é o responsável pelo comando da Petrobras, pela nomeação do presidente, do conselho de administração. E é ele que apoia a política da Petrobras de preços altos, porque está tudo vinculado a preço internacional em dólar. Enquanto tiver essa política, o preço do combustível vai continuar aumentando. Portanto, não é simplesmente mudar o presidente da Petrobras que vai resolver. Tem que mudar a política. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí o posicionamento do deputado federal José Ricardo do PT a respeito também da possível troca do presidente da Petrobras, Cadu. Karime, a gente segue na expectativa de uma diminuição do preço dos combustíveis, mas vai ser muito difícil, porque os analistas econômicos entendem que a redução dos impostos que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República vai diluir com a variação do mercado. Ou seja, enquanto o mercado internacional estiver variando por causa da guerra na Ucrânia, os preços vão continuar nas alturas. E mudar a política de preços baseada na paridade com o mercado internacional pode resultar no controle e no represamento dos preços. E o fim dessa história a gente já sabe, a gente viveu durante o governo Dilma. Então salve-se quem puder. Karime, Carlão. Ei, Carlos Eduardo, finalmente o Geraldo Alckmin decidiu se filiar ao PSB. O que isso significa? E troca em miúdos pra gente. Carlão, os miúdos são o seguinte: o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um nome muito ligado ao mercado, à elite, agora é socialista, né? O anúncio foi feito hoje pelas redes sociais. Esse movimento abre caminho para uma possível formação da chapa Lula-Alckmin para a disputa presidencial. O ato de filiação vai ser no dia 23, na semana que vem, e será realizado aqui em Brasília. O anúncio foi feito um dia depois que a Justiça Eleitoral de São Paulo ratificou as denúncias de corrupção contra ele, que ele ainda responde a esse caso há mais de 1 ano e meio. Agora vamos aguardar se o presidente Lula vai anunciar a aliança com Geraldo Alckmin, já que não há consenso sobre isso dentro do PT. E Lula está enfrentando nesse momento, Carlão e Karime, uma fase bem difícil, viu? Além dessa resistência à chapa Lula-Alckmin, respingou também as críticas contra a noiva dele, a Janja,
que vem sendo criticada porque ela é responsável pela agenda de Lula e estaria fazendo uma filtragem uma filtragem da agenda, né? Isso está desagradando os amigos do ex-presidente. Ou seja, antes de falar com Lula, tem que falar com Janja. Situação que está constrangendo principalmente o núcleo de campanha do PT. Para vocês verem que a situação não é nada fácil dentro do partido e mesmo com a filiação de Geraldo Alckmin para o PSD, é bem difícil. Não sabemos como o PT vai reagir, como o ex-presidente vai reagir daqui para frente, se vai ou não formalizar a chapa Lula-Alckmin. Agora, Carlão, hoje à tarde caiu uma bomba sobre a campanha do presidente Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. Entre os motivos, 2 se destacam. O primeiro é que o Telegram se tornou a principal rede social dos grupos da extrema-direita, por onde circulam as fake news, conteúdos racistas, xenofóbicos, homofóbicos, além de informações de apoio à extrema-direita e ao presidente Jair Bolsonaro. E a maioria dos grupos bolsonaristas são controlados pelo filho do presidente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, chamado de o vereador federal, né, que é chefe das redes sociais do pai dele. O segundo motivo é que o Telegram não tem escritório no Brasil e quando o TSE procurou o escritório nos Estados Unidos para que eles participassem das reuniões e dos acordos de boas práticas nas eleições, o app nunca respondeu a nenhum ofício do TSE. E para piorar, o ministro Alexandre de Moraes recebeu diversas informações de conteúdos de ameaça contra a vida dele circulando no Telegram. Essa decisão atinge mais de 1.300.000 usuários do Telegram em todo o Brasil. O presidente Bolsonaro está liderando a lista de seguidores, ele tem 1.100.000 seguidores. Mas o Telegram não tem só grupos de direita não, viu, Carlão? O ex-presidente Lula também está lá. Sim. Ele tem 49.000 seguidores, também saiu perdendo nessa. Sérgio Moro e Ciro Gomes também têm grupos lá dentro do Telegram e também perderam todos esses seguidores. E finalizando o nosso looping, a gente falou aqui ontem sobre o governador Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, lembra? Que ele deve sair do PSDB e migrar para o PSD. Pois é, nos bastidores está circulando a informação de que ele poderá declinar desse convite que foi feito pelo Gilberto Kassab e se manter no PSDB para disputar a reeleição. O PSDB fez aquela jogada da carta, aquela jogada de Michel Temer, faz lá uma cartinha pedindo para que Eduardo Leite fique no partido e parece que surtiu efeito. Quem está na expectativa desse rolo é o ex-presidente Lula, que está preocupado com os votos que pode perder para Eduardo Leite, já que o governador, além de jovem, ele atua bastante nas pautas progressistas, muito parecidas com as pautas do Partido dos Trabalhadores. Então, tem Karime e Carlão. Carlos Eduardo, e sobre a lei que permite a renegociação das dívidas das pequenas e médias empresas, como é que muda, como é que está essa proposta e o que muda? Karime, essa é uma notícia muito importante para os micro e pequenos empreendedores, o pessoal do MEI, o pessoal do Simples Nacional, que está enfrentando dificuldades financeiras, principalmente durante a pandemia. Saiu no Diário Oficial da União a promulgação da Lei Complementar 193. Ela se trata do programa de rescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, que é chamado de HELP. Com ele, as micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional vão poder parcelar a dívida em até 188 meses, ou seja, 15 anos e 8 meses. Cada parcela terá o valor mínimo de R$300 para as micro e pequenas empresas e R$50 para o MEI, que é o microempreendedor individual. Também vai haver o desconto de até 90% das multas e dos juros de mora e até 100% dos encargos legais. Esse programa, o HELP, flexibiliza bastante as condições para os empresários pagarem as suas dívidas com a União. É um baita fôlego para que consigam manter as suas atividades e os empregos que geraram, porque o objetivo é esse, gerar faturamento da empresa, fazer com que a empresa volte a faturar, gerar tributos e também manter os empregos. O objetivo desse programa é esse. Quem é microempreendedor e está devendo à União tem que correr atrás desse programa, que ele é muito bom, vem sendo bastante
batalhado para que ele fosse promulgado pelo Congresso Nacional. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, uma ótima notícia, não é? Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Valeu, bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana, 6h49. 18 horas. E projeto de lei autoriza Wilson Lima a bater novo recorde de gastos com propaganda. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que flexibiliza as regras para a contratação de serviços de publicidade institucional, incluindo aí nas redes sociais. Na prática, o texto beneficia o presidente da República e os governadores que tentam a reeleição em 2022. A proposta ainda será discutida e votada lá no Senado. Exatamente. Agora, vale destacar que a gestão do governador Wilson Lima fechou o terceiro ano com um recorde histórico de gastos com publicidade e propaganda. Mais de 385 milhões de reais. Detalhe, vamos acompanhar, o assunto agora com a reportagem, o repórter Héctor Silva. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 16, com 309 votos a favor e 121 contrários, o texto base do projeto de lei que flexibiliza as regras para a contratação de serviços de publicidade institucional, inclusive nas redes sociais. Na prática, o texto beneficia o presidente da República e os governadores, que tentarão a reeleição em 2022. A proposta ainda será discutida e votada no Senado. No caso do Amazonas, a decisão, se definitiva, irá beneficiar a gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, que fechou seu terceiro ano com um recorde histórico em gastos com publicidade e propaganda. Em 3 anos, foram mais de 385 milhões de reais pagos via SECOM, Secretaria de Estado de Comunicação. Dinheiro este, e para o deputado estadual Dermilson Chagas, sem partido, está sendo mal utilizado. Os gastos do governo do estado do Amazonas com publicidade praticamente dá meia ponte. Quando você liga a TV e vê a propaganda do governo, não vê uma campanha de um programa, de uma publicidade, para evitar, por exemplo, agressões às mulheres, a violência doméstica, um combate à discriminação de crianças na escola, como bullying, a pessoa que é obesa. Você não vê uma campanha para a próstata, no combate a essa doença que é altíssima no Amazonas, como o câncer de colo, o que fazer, como fazer, quem procurar, os primeiros sintomas. Então, é uma propaganda sem efetividade, sem atratividade, gastos que poderiam ser revestidos para o bem da sociedade, aonde é palpável, aonde a população vai encontrar o remédio, o médico e o exame. A fila do CISREG ainda é gigante. Infelizmente, o governo investe muito mal os seus recursos para mostrar uma imagem que foi construída no ano passado e que agora ele quer apagar com esse horror de dinheiro. O projeto enviado ao Senado retira do teto de gastos com publicidade que o governo pode ter no primeiro semestre do ano da eleição as campanhas publicitárias relacionadas ao enfrentamento à pandemia. Na prática, os recursos de propaganda sobre a Covid-19 poderão ser retirados do teto e esse espaço dentro do limite poderia ser usado para a publicidade de outro órgão público. O texto também permite propaganda institucional e pronunciamentos na TV nos 3 meses anteriores à eleição, quando a ação for relacionada à pandemia. Mudanças na lei eleitoral precisam ser aprovadas até 1 ano antes da votação. A intenção da Câmara, porém, é que o teto, se aprovado pelo Senado e sancionado, valha em 2022. Hoje, a lei das eleições determina que só pode ser realizada no primeiro semestre de ano da eleição despesa com publicidade de órgãos federais, estaduais ou municipais que equivalham a, no máximo, a média dos gastos do primeiro semestre dos 3 anos anteriores. Atualmente,
O limite do primeiro semestre do ano eleitoral é de despesas realizadas. O texto coloca o limite para despesas empenhadas, ou seja, a mudança da margem para o governante empenhar os recursos antes do primeiro semestre do ano de eleição. O órgão público poderá receber os serviços de publicidade e pagar nesse período sem precisar respeitar o teto. A forma de cálculo do limite também é alterada. Hoje, o teto é a média dos gastos dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores à eleição. A proposta altera essa conta. Se o projeto sair do papel, o limite vai ser o equivalente a 6 vezes a média mensal dos 3 anos anteriores. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 55 minutos. Previsão do tempo para este final de semana, em sábado e domingo. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 97%. Já para o domingo, dia 20, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima mais fresquinha não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Depois de 2 anos sem carnaval, os artistas amazonenses festejam retorno à Avenida do Sambódromo para a Live do Samba. A primeira noite do Carnaval de 2022 nesta quinta-feira aconteceu com as apresentações das escolas de samba do grupo de acesso B, Karine. Carlão, e hoje continua a festa do samba, Legal. tá? E quem conta os detalhes pra gente é a repórter Nathalie Moraes. Mesmo a chuva conteve os artistas e foliões de Manaus que compareceram à primeira noite do Carnaval 2022, com as apresentações das escolas do grupo de acesso B. Os artistas amazonenses festejaram o retorno à avenida após 2 anos. A live do Carnaval 2022 acontece até este sábado no Sambódromo de Manaus e é transmitida pelas redes sociais do governo do estado e por uma emissora de TV local. O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias, ressaltou a alegria dos artistas em retornarem à avenida, mesmo que no formato de live após 2 anos. É uma felicidade muito grande a gente ver os galpões em movimento, né? Os artistas podendo trabalhar, os técnicos, a geração de emprego e renda é muito importante também. E a nossa cultura, né? A nossa cultura foi grande impacto na pandemia, teve que paralisar, e esse é um momento de muita alegria para todos nós. Ritmista da Escola de Acesso Meninos Levados, Eduardo Sampaio não escondeu a emoção em participar do evento. Durante a pandemia, ele perdeu a avó e a tia para o coronavírus. A sensação de estar de volta na avenida é ótima. Foram 2 anos difíceis para muitas pessoas. Uma live como essa nos proporcionou uma esperança para que em 2023 tudo possa voltar ao normal, nós possamos voltar às nossas casas com muita saúde e que todos nós possamos comemorar de forma livre e com espontânea e, é claro, com segurança. Tamires Carvalho, assim como Eduardo, também teve uma perda importante durante a pandemia de Covid-19, a do seu pai, companheiro de desfile de carnaval. Não é fácil perder uma pessoa por Covid, eu perdi meu pai. Então aqui meu pai me acompanhava no carnaval. Então assim é uma sensação, sinto falta, mas eu vim com muito amor, eu sei que ele estaria aqui me aplaudindo. Com a flexibilização dos protocolos de segurança da Covid-19, até 3 mil foliões também puderam acompanhar as apresentações presencialmente com a entrada gratuita. Hoje, as 9 agremiações do grupo de acesso A realizam a live show a partir das 8 da noite no Sambódromo. Já o grupo especial com as 8 escolas encerram as transmissões ao vivo neste sábado. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nesta semana, o governo do Amazonas tentou mais uma jogada de marketing para melhorar a imagem do governador Wilson Lima. Lançou um vídeo, segundo o governador, para provocar Jeff Bezos, o bilionário dono da Amazon, a investir na floresta amazônica. Ora, não precisava, bastava pedir. Jeff Bezos já tem um fundo que pretende arrecadar 10 bilhões de dólares para a área ambiental, e inclusive para a remoção de carbono na floresta brasileira. O vídeo não vai esconder que no atual governo o Amazonas é recordista em desmatamento e queimadas, que o Ministério Público de Contas acusou o governador de omissão no combate ao desmatamento. E fica parecendo mesmo mais uma tentativa frustrada de marketing político. Aquela velha e surrada tática de buscar um inimigo externo para desviar a atenção dos graves problemas na saúde, na segurança e na educação do Estado. E tudo isso no momento em que o povo do Amazonas esperava que o governo se concentrasse em defender a Zona Franca de Manaus. Uma pena. 18 horas. Tem uma saideira aqui, Carlão. Seguinte, legal. O governo do Amazonas anunciou hoje que a partir de amanhã, sábado, começa a vacinar as pessoas de 70 anos ou mais com a 4ª dose da vacina contra a Covid. Mas é preciso ter tomado a 3ª dose há pelo menos 3 meses. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Bom fim de semana. Bom final de semana. Continue em 100,7 em boa companhia. A gente volta na segunda. Você ouviu 18 horas.